Rapaz. Pessoal, quem estiver presente, por gentileza, como eu estou sem uma lista de uma das turmas, escreva o nome completo seu ali, tracinho RA. Coloca, por favor, aqui no link, por gentileza, que eu estou sem uma listagem das turmas, tá? Lista de presença, por favor. Enquanto vocês vão postando aqui, eu vou ficar com esse log agora dessa gravação. Então, essa agora é a terceira parte da aula, tá? Nessa terceira parte, hoje do dia 19 de março de 2021, agora são 8h19, terceira parte da aula do primeiro caso do ano. Já houve uma primeira parte do primeiro dia de aula, que houve uma menção básica sobre como funciona o estágio. No segundo momento, houve uma explicação, até de certa forma pormenorizada, do caso e a explicação jurídica, sem qualquer apontamento aqui nessa primeira visão aqui, e o indicativo de alguns fundamentos jurídicos que poderão ser utilizados. Já nessa terceira parte da aula, e agora a terceira parte da gravação, nós vamos explicar a estrutura básica e lógica também de como tem que ser feita a formatação dessa minha peça, dessa peça do início do ano agora. Acrescento para vocês também que eventuais dúvidas que eventualmente podem surgir, podem ser postadas no grupo, na parte do tópico, lá em atividades, tópico do processo penal do professor Chagas, no caso Edmar, no caso eu, e que eu gostaria que fosse postado lá, ao invés do grupo do WhatsApp, até para poder esclarecer para todos e ficar registrado no sistema. Nessa terceira parte da aula, portanto, o que é extremamente importante trazer? Nós temos a primeira explicação, que é o do caso de hoje. Esse caso é uma situação em que houve, alguém foi induzido em erro, casou, contraiu o matrimônio, e não só o matrimônio, ela foi induzida numa determinada situação, que é o matrimônio enquanto ato jurídico, mas enquanto ato perante a sociedade, que seria uma festa de casamento, ela teve uma perda muito grande. Essa perda muito grande, ela só poderia ser analisada se o ato fosse afastado. Então, por exemplo, de nada adiantaria eu dizer que eu fui enganado, né, e não ter qualquer apontamento da justiça dizendo, olha, aquele ato foi nulo. Então, eu precisaria anular um ato jurídico, no caso, houve uma anulação de um casamento, em razão de um erro, então tem que ter uma motivação específica, tá? Nós temos aqui também uma situação em que a ação penal, ela exige uma condição qualificada. Essa condição qualificada é em razão da pessoa, somente aquela pessoa, e aquela pessoa em específico, tá? No caso, a Michelle Obama, ela foi enganada em razão desse erro essencial. Essa situação personalíssima que nós temos ali, tá? É uma das pouquíssimas situações que nós temos no direito, tá? Em que, se houver a morte, no caso da vítima, não tem como ninguém levar isso aqui adiante. Por mais que se diga que eu poderia intentar aquela ação por outras pessoas, o artigo 236 do Código Penal, em razão dessa situação personalíssima, não poderia ser intentado por qualquer outra pessoa. Mencionei no ano passado para os alunos do quarto ano, e agora que são vocês agora do quinto, que isso aconteceu no caso, essa situação de erro em razão da pessoa, e principalmente com relação à identidade, que era do caso do José Dirceu, que houve, eu não me recordo o ano, confesso, em que depois de muito tempo ele disse para a esposa, que há muito tempo estava casada com ele, quem ele era realmente, qual era a identidade dele, e que ele não poderia ter dito antes por razões políticas, tá? Segundo a argumentação dele. Então, veja-se, neste caso, é a situação em que, do artigo 236, se houver a morte da vítima, a ação penal ela não pode ser nem intentada e nem perpetuada em razão aos demais, ou seja, esse início dessa ação depende dela em específico. Portanto, nós vamos utilizar hoje aqui uma procuração, porque essa pessoa, eu não posso chegar como advogado e falar, olha, o cliente me deu uma procuração para eu iniciar uma ação. Não, nós estamos acusando alguma pessoa, tá? Então nós vamos ser imbuídos no poder e na responsabilidade de dizer que, nos termos de algum código, que é o Código de Processo Penal, aquela pessoa me autorizou a acusar essa pessoa. Então, a primeira situação de hoje, tá?
isso aqui em razão da peça, é que nós vamos nós teremos que ter um primeiro instrumento, tá? Que no caso vai ser um instrumento de mandato, no caso, uma procuração, e essa minha procuração, ela tem que ter poderes específicos. Então nós vamos ter lá, nós vamos ter aqui, no caso, primeiro uma procuração. Então essa nossa procuração poder colocar lá a judícia, no caso, né? No caso, judícia para atos judiciais, que é só para advogados, e no caso, um extra, que seria para atos extrajudiciais aqui também. Essa nossa procuração, ela tem que ter alguns poderes. Quais poderes? Então, primeiro, evidentemente, você vai indicar, primeiro, quem é o outorgante, quer dizer, quem é a pessoa que vai estar dando esses poderes para mim. Vamos fazer uma determinada qualificação como uma procuração normal, tá? Então você vai fazer como se fosse uma procuração normal, com vários poderes, e aqui no meio dessa nossa procuração, aí que vem a treta. Porque não é somente na minha aula, tá? Todo ano tem um pouco de revolta dos alunos, mas não é somente na minha aula, mas na prática é exatamente assim. Então coloca lá toda a qualificação, outorga os poderes de fará, blá, 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 coloca todos os poderes convencionais aqui. Que poderes são esses? Tá vendo que ela é extra aqui? Tá vendo que ela é a judícia? Então, coloca os poderes que você tem numa procuração comum, uma procuração civil, né? Então, coloca lá todos os poderes para fazer isso, aquilo. E, no caso de crime, no caso de um crime, que esse crime não dependa do promotor. Ou seja, nós não estamos falando aqui de uma ação penal pública, de iniciativa pública. Porque se a iniciativa for pública, não precisa do advogado. Se fosse pública, você faria uma notícia crimes. Você chegaria para a autoridade policial e falaria, olha, aconteceu tal coisa, tome uma providência. Você representaria ou para a autoridade policial, para o delegado, ou para o promotor, ou para quem fosse. Essa pessoa teria que levar adiante. Neste caso de hoje, os dois delitos não dependem do promotor. Eles dependem de uma outra situação. Que situação é essa? Do sujeito, da vítima, dizer que ela sentiu violado aquele bem jurídico dela. Honra, boa fama, ou a questão da calúnia, que é a moral dela, tá? Ou seja, eu preciso especificamente da procuração. Veja, quando eu vou colocar na procuração, eu vou pôr de forma expressa, tá? Todos os poderes ali de cima, além... Nossa, mãe. Vou pôr em preto mesmo. Tá? E você vai pôr da seguinte forma. Além dos poderes, e tem que estar dessa forma, não dessa forma, mas menção específica dos poderes previstos no artigo 44 do Código de Processo Penal para afirmar, no caso, ou imputar, tá? Afirmar que, e daí você vai colocar uma narrativa breve do fato. Porque não adianta você dizer, não é somente os poderes do artigo 44. Por quê? Porque se eventualmente essa pessoa estiver mentindo, tá? Claro que a ausência disso aqui vai gerar problemas, que a ação não vai seguir adiante. Mas por que exige isso aqui? Porque essa pessoa, ela tem que fazer isso por meio de queixa. Então tem que ser por meio de uma ação. Eu não posso pedir para o juiz nomear um advogado para mim? Até pode, mas não é o caso de hoje, porque a gente não tinha que fazer essa peça, né? Então aqui, ela te procurou no seu escritório e você, enquanto advogado, precisa dos poderes do próprio artigo. Então você está sendo expresso. Olha, eu estou fazendo uma acusação de alguém que tinha que acusar por meio de queixa. E não adianta com o promotor, não adianta ir conversar com o delegado para investigar. Ela está pedindo para eu fazer essa acusação. Então, nos termos do artigo 44 do CPP, os poderes que estão previstos lá, ela pediu para eu vir em nome dela, eu, enquanto advogado, veja, eu, outorgado, advogado, dizer que a pessoa, então você vai colocar lá, a pessoa XXX, essa pessoa que eu estou colocando aqui, eu preciso dizer de forma expressa quem ela é? No caso, hoje, a gente consegue, evidentemente, indicar quem é. Mas, em regra, não. Por quê? Porque essa investigação que nós vamos pedir para ser começada hoje aqui, essa é a própria finalidade dela. Dizer, olha, eu quero investigar quem foi, ou quero investigar quem foi o sujeito, ou quero investigar quem é a pessoa que precisa ser punida.
Então, esse artigo 44 que eu estou mencionando aqui, aqui eu vou pôr quem é a pessoa X, na condição induziu em erro essencial, a pessoa tal, e coloca uma explicaçãozinha breve. Não é dizer imputado crime tal para pessoa tal. Não, eu tenho que ter uma narrativa breve aqui, mas dentro da procuração. Por quê? Porque se, não é o caso, tá? Mas se eventualmente o advogado pudesse fazer isso, e se o código admitisse eu iniciar uma ação sem isso aqui, eu estaria eventualmente mentindo em nome de alguém que não me autorizou a mentir. Olha a problemática. Por quê? Porque eu estaria incorrendo, se fosse provado o contrário depois, em denunciação caluniosa. Claro que o código não admite. Então, isso aqui é para dizer, tem que ser por meio de advogado, mas o advogado tem que ter esses poderes. Então, o que acontece? Eu vou fazer uma narrativa breve do fato que eu vou imputar ao sujeito, eu vou fazer a imputação, tá? Preciso colocar circunstâncias aqui dentro? Não. Uma narrativa do que aconteceu, que ela foi induzida no casamento tal, no dia tal, pode até ultrapassar para uma segunda lauda. Colocou tudo aqui, né? E daí eu encerro a procuração de uma forma comum. Veja-se, terminei a procuração, coloca aqui quem que vai assinar embaixo. Quem assina é o outorgante, tá? O outorgante é a Michele, aqui em cima. Então a Michele nem rabisca, aqui, a Michele. Né? Não é o advogado que assina, o advogado não põe poder para ele mesmo, tá? Então coloca o nome dela aqui, outorgante, o advogado da condição de outorgado. Montou a procuração aqui, tá? Tem que ter esses poderes? Tem. Eu preciso fazer uma narrativa breve do fato? Preciso. Isso, inclusive, de ano sim, exame não é cobrado na ordem, no final do ano, tá? Em questões objetivas. A procuração, no estado X, tal, o advogado não tinha lá os poderes do artigo 44. Veja-se, o que mais que eu preciso na procuração? Evidentemente, da data. Professor, mas a procuração ela não é por tempo indefinido? Né, assim, enquanto não revogar ela, né, a não ser que eu mencione aqui por tantos dias, qual é a importância da data? A importância da data, neste caso em específico, é que... Vou colocar uma linha do tempo aqui. Houve, neste meu caso aqui específico, neste caso, a Michele casou com o sujeito, com o Donald Duck. Aí ela soube da situação, ajuizou a ação civil, aquela ação civil transitou em julgado, e a partir de agora ela vai ajuizar, deixa eu trocar de cor, né? E a partir de agora ela pretende penalizar esse sujeito, tá? Nossa, que beleza. Pra lá. E a partir de agora ela pretende uma responsabilização penal. Então o que eu vou acontecer aqui? Nesse primeiro momento, até aqui, foi quando ela conheceu o cara. Isso tem alguma importância quando ela conheceu? Mais ou menos. Por quê? Porque ela conheceu e foi demonstrado que passou um determinado período. Na fundamentação de vocês, vão dizer, ó, aqui... Deixa eu colocar um traço aqui. Aqui aconteceu um determinado casamento. Tá? Então, aqui houve o casamento. Houve a ação, ela foi intentada no dia seguinte, aqui, para anular. Por quê? Para não dizer que não estava prescrita, como estamos dizendo, tramitou a ação civil, aqui houve o trânsito em julgado dessa minha ação. Que ação? Ação civil. Por que ela é importante? Porque no caso do que nós temos aqui, isso aqui funciona tipo um checklist. Então, olha, checklist, eu tenho que saber quem é o autor, eu tenho que ter uma determinada autoria. Quem é o autor neste caso? Bom, o autor eu já sei quem é. E a materialidade? Não é bem a materialidade, mas é como se fosse um requisito. O trânsito julgado de uma sentença civil que anulou pelo motivo de um erro essencial. Aí eu começo a contar o prazo. Que prazo é esse? Um prazo decadencial de 6 meses. E esse meu prazo decadencial aqui de 6 meses não é para eu chegar na delegacia e apresentar uma queixa, e apresentar uma determinada investigação. O prazo de 6 meses é para oferecer a queixa. Então, neste caso, que nós estamos falando do artigo 236, esse meu prazo aqui em cima, esse meu prazo de 6 meses, não é para ir na delegacia e falar, vamos investigar. Porque você vai lá, oferta, e às vezes demora muito mais do que 6 meses. Ele passou 1 mês, 2, 3, 4, 5. O que acontece com 6 meses?
acaba acontecendo prazo decadencial. Você decai no direito de oferecer a queixa. Veja, oferecer a queixa. Então, o que você faz? Oferece a queixa no juízo cabível, oferece a queixa no juízo cabível, dizendo que posteriormente você junta os autos em queixa. Mas encerrou a investigação, não importa. O prazo decadencial é para oferecimento da queixa, não é para você começar na delegacia. Então, hoje, o que nós vamos fazer na peça de hoje? Nós vamos apresentar, tá? E essa seria a peça de hoje, um requerimento, tá? De instauração de inquérito policial. E só vamos ter aqui inquérito policial hoje, tá? Por quê? Porque nós vamos imputar 2 crimes aqui. Quais crimes? O primeiro do artigo 236 e o segundo do delito de calúnia. A soma dos dois vai dar 4 anos para poder colocar aqui inquérito. Ah, professor, e se não fosse inquérito? Eu vou colocar aqui, se não fosse inquérito, nós teríamos aqui de termo circunstanciado de infração penal, que seria o TCIP. Então, se não fosse inquérito policial, instauração de... Aí o pessoal vem e coloca assim, caixa alta, TCIP, tá? Termo circunstanciado de infração penal, acredito. Então, aqui no caso de hoje, nós vamos ter inquérito policial, tá? Então, requerimento de instauração de inquérito policial. Aí sim, esse é o nome da peça. E isso aqui é para investigar. Isso aqui é a queixa? Não. Isso aqui eu vou direcionar para quem pode investigar. Quem pode... Tem regra, né? Tem a questão do PIC, mas quem que vai investigar? Aqui nós vamos direcionar esse pedido para a autoridade policial. Porque é a autoridade policial que investiga. Então, eu vou pedir um requerimento de instauração de inquérito policial. Por que eu preciso desse requerimento aqui? Porque o requerimento é só feito por quem é considerado parte. Não é parte ainda porque não tem uma ação penal. Mas por que não é uma representação? Porque representação do ofendido, como nós teríamos, é uma autorização para alguém fazer. Então, por exemplo, é uma ação penal pública de iniciativa pública condicionada à representação do ofendido. Ou seja, quem vai tocar a ação sou eu, delegado. Só que eu preciso para você me falar assim, ó, ok. Aí isso é a representação. No caso de requerimento, não. Requerimento, ele tem que ser requerido pela parte. Então, ela tem que buscar um advogado, tá? Caso que tem o poder aqui, no caso, os poderes para isso, imbuir esse advogado com essa procuração, que é importantíssima, para ele formular uma outra peça com este nome. Então, essa peça que eu estou apontando aqui, essa peça que nós estamos apontando, esse requerimento de instauração de inquérito policial, esse nosso requerimento de instauração de inquérito policial, ele vai ser direcionado à minha autoridade policial. Por quê? Porque, a priori, é ela que vai investigar. Tá? Então, aqui, nós vamos... Então, aqui, neste caso, nessa peça de hoje, nós vamos formular um requerimento de instauração de inquérito policial. Tá, então vou colocar aqui policial. No Word, como é que fica isso aqui? Isso aqui é como se fosse assim, ó, vem ajuizar a ação de indenização. No lugar da ação de indenização, ou ação de conhecimento, enfim. Você, em vez de colocar o nome da ação, você vai colocar isso aqui. Então, isso aqui é o pedido que eu estou fazendo, é um requerimento, perdão. Tá? Requerimento de instalação de inquérito policial. Além disso, antes dessa informação, é importante dizer quem vai formular esse pedido? Com certeza. Então, antes de eu vir aqui e dizer qual é o pedido, é importante eu vir e dizer quem está pedindo. Esse quem está pedindo é o que nós vamos chamar de qualificação. Essa minha qualificação. Então, eu vou ter alguém, então, Michele Osbama, assim, assado, em razão dos poderes, tal. Veja-se, aqui quando nós falamos por meio do seu advogado, é importante eu mencionar esse artigo 44? Não é obrigatório, mas é muito bom você colocar, porque se der problema, veja, se der problema, você já está indicando aqui, destacado, ó, nos termos do artigo 44, procuração anexa com os poderes e fato indicado na procuração, vem apresentar requerimento de instauração de inquérito policial, e daí você vem e coloca contra quem, né? Em desfavor de... Aí você pode colocar quem é o outro lado, tá?
Eu vou indicar esse quem é o outro lado? Sim. Eu preciso dizer exatamente quem é a pessoa? No caso de hoje, eu consigo, por evidente, tá? Esse requerimento de instalação de inquérito policial em favor de quem? E se não fosse o caso? E se eu soubesse, e se eu, por exemplo, tivesse o conhecimento de que no Facebook eu soube que é o Zé das Couves, e eu sei que ele trabalha carregando caixa de fruta lá na Casa do Chapéu, né? Eu posso colocar o Zé das Couves que pode ser encontrado no lugar tal? É claro, porque eu estou pedindo para instaurar um ato administrativo, um procedimento administrativo, que tem a finalidade de saber se foi o cara mesmo. Porque ninguém pode ser processado se não for investigado antes. Logo, eu posso colocar de uma forma genérica quem foi o sujeito, tá? Dar as indicações. Quem é a pessoa tal, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos. Aí vem assim, tá? Primeira coisa que é importante colocar aqui sempre, né? Eu preciso falar aqui da questão do prazo decadencial? Neste caso, não. Por quê? Porque esse nosso prazo decadencial que nós temos aqui é para queixa, não é para você pedir investigação. Quando eu vou pedir essa investigação, eu preciso primeiro narrar os fatos. Quando eu vou fazer essa narrativa desse meu fato, veja-se, não confundam isso aqui com a queixa. Professor, isso aqui não é queixa ainda não? Não, isso aqui eu estou pedindo para instaurar um procedimento para investigar. Professor, mas o artigo 236, que o senhor acabou de falar lá atrás, já tinha aquela condição de procedibilidade. Certo ou errado? Certo. A grande questão é que nós estamos falando aqui da situação da calúnia. Tá? Então, eu vou imputar a calúnia. O que é importante aqui? Eventualmente, ouvir esse Mike Mouse para dizer que ele ouviu do cara tal. Ele é uma testemunha. Professor, não tem como eu pegar um vídeo, ou se você tiver um vídeo, a gente vai indicar ele aqui. E se não tiver? Não deixa resquício. Como é que eu vou deixar um resquício de alguém que foi ofendido? Não fica no ar, tá? A questão dos fatos, algo que foi na memória, eu vou ter que ouvir esse cara. Então, primeira coisa que eu vou colocar, dos fatos. Ah, mas tá difícil aqui em mim. Dos fatos. Esses fatos que eu vou fazer essa narrativa aqui, precisa ser... rapaz. Esses fatos que eu vou fazer essa narrativa, precisa ser algo extremamente minucioso? Em regra, não. Por que não? Porque o dever de investigar não é seu. O dever de investigar é da pessoa que você está intimando aqui. E que pessoa que é essa? Aí sim. Que pessoa que é essa? É a pessoa que vai receber essa peça. Que pessoa que é essa? Nós vamos colocar aqui a autoridade policial. Então, você pode simplesmente colocar aqui, ó, a autoridade policial. Posso colocar a autoridade policial? Posso. Professor, coloca excelentíssimo. Veja-se, isso aqui é uma certa informalidade. Isso aqui não é uma peça, né? Uma petição perfeita. Nós vamos endereçar. Então, eu posso colocar lá ao excelentíssimo senhor delegado de polícia da 8ª subdivisão da cidade de tal. Então, a autoridade policial, por exemplo, aqui de Paranavaí, da 8ª subdivisão policial de Paranavaí, do Paraná, não sei qual a nomenclatura. Sexta-feira, finalzinho de noite. Posso colocar isso aqui? Sim. Então, eu vou endereçar para alguém, vou dizer quem sou eu, aqui com a minha qualificação, dizendo que eu estou chamando a pessoa que pode fazer isso, que é o advogado, dizer que eu tenho uma procuração formalmente correta, dizer que eu estou pedindo para investigar algum ato, que ato vai ser esse, no caso, a questão da calúnia, tá? E eu vou, neste caso, unir aqui com a questão dos fatos. No meu caso de hoje, eu vou unir esses dois para poder se tratar de inquérito policial, tá? Fatos. Que fatos eu vou narrar? Posso narrar o primeiro fato delituoso, que é a questão do casamento? Sim. Então, neste caso, eu posso fazer igual o promotor faz? Para quem não trabalha com processo penal, eles vêm colocando assim, recai sobre as pessoas tais os seguintes fatos. Aí o promotor, inclusive, coloca com o que nós chamamos de recuo, né? Como se fosse o texto habitual. Está aqui, ó. As linhas estão aqui. Aí ele vem e coloca assim, dos fatos. E vem e coloca o primeiro fato. Tá horrível isso aqui, né? Tudo vermelho. Mas ele coloca com determinado recuo. O texto começa aqui, ele coloca do fato. Posso pôr assim? Pode. Posso começar linha normal, sem pôr esse isolamento? Pode também. Então, primeiro fato. Então, por que nós estamos falando primeiro fato e um segundo fato? Porque nós temos o direito penal do fato no Brasil. Nós punimos o fato delituoso. Se eu vou punir um fato delituoso, vou fazer uma primeira narrativa. Michelle Obama casou no dia tal, assim, assado. No dia seguinte, é basicamente a transcrição do caso, tá? No dia seguinte, ela soube, tal.
ajuizou uma ação, aconteceu tal situação, transitou em julgado, motivo pelo qual vem formular a questão do requerimento de instauração de inquérito policial. Professor, lá da ação civil, né, eu não posso pegar alguma fala que ele trouxe de lá para cá? Você até pode querer dizer isso, mas para fins de da ação civil, tá? Para fim da questão da ação civil, isso aqui gera uma problemática muito grande. Então, vamos fazer a narrativa e, se eventualmente você quiser, você pede para ouvir o Donald Duck. Por quê? Porque existe esse prazo decadencial aqui, ó, e esse prazo decadencial significa que você não tem ao Deus dará, você tem um prazo para isso, indica o cara aqui e veja, se a autoridade policial entender que é desnecessário ouvir o sujeito, aí ela diz, aponta como desnecessário. Então faz toda a narrativa do primeiro fato. Esse nosso primeiro fato aqui, então, vai ser o do artigo 236 do Código Penal. Do Código Penal. Estuda a narrativa do que nós temos aquela explicação, e esse é o primeiro fato que pretende ser punido. Além disso, no dia posterior ao trânsito em julgado, aconteceu a seguinte situação do fato delituoso. Que segundo fato delituoso que nós vamos fazer essa narrativa? Esse nosso segundo fato vai ser a situação, a narrativa, segundo fato delituoso, que vai ser a situação da calúnia. O Donald Duck, na presença do sujeito tal, imputou falsamente alguém. Professor, como que é a narrativa que eu vou fazer aqui com relação à calúnia? Utiliza a técnica que o próprio Ministério Público utiliza. Tá? Que técnica é essa? Vai lá no Código Penal, então vamos lá. Calúnia, tá aqui em cima, aqui, ó, calúnia. Então você pode dizer assim, qualquer denunciação caluniosa, calúnia. No dia tal, imputou falsamente um fato definido como crime à pessoa de Michelle Obama, mesmo sabendo que aquela situação era falsa, tá? Então, veja, sabendo daquela condenação, sabendo que o sujeito era inocente, tá? Então, aqui é o segundo fato. O que eu vou demonstrar aqui, então? Apontei os fatos. Preciso apontar o direito, aqui no caso? Não. O que eu preciso dizer aqui? Eu estou narrando os fatos e daí eu vou dizer o seguinte. Num segundo tópico, tá? Então, se eu for aqui abrir, no caso, uma outra página, abriria aqui a página seguinte, qual seria a argumentação que nós iríamos utilizar? Nós iríamos dar continuidade no pau da viola, digamos assim, dizendo que, tópico 2, esse tópico 2, o que eu diria? Veja, essa peça ela é extremamente simples, por quê? Eu estou fazendo um requerimento de instauração, eu vou narrar um fato, que é o delituoso, e daí eu vou explicar o porquê que eu estou indo fazer isso, ao invés de chamar o Ministério Público. Eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que da iniciativa da ação penal. Veja, essa iniciativa da minha ação penal, ela pertence a quem? A iniciativa dessa minha ação penal, a ação penal pública de iniciativa privada, neste caso, eu vou dizer, olha, a quem pertence essa ação? Ela é intentada por meio de queixa. De onde que nós tiramos essa informação? Do próprio Código Penal, do próprio Código Penal, aqui com relação à questão da calúnia, tá? E dos crimes contra a honra. Nós vamos mencionar lá, nas disposições comuns. Artigo 140 e 145. Opa, aqui. Artigo 145. Nos crimes previstos nesse capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo no caso tal. Então, veja, nos termos do artigo 145, o crime indicado no segundo fato, que é a calúnia, se procede mediante queixa. Não obstante, lá no artigo 236, o crime apontado no primeiro fato também se procede mediante queixa e exigia uma condição tal, motivo pelo qual pode ainda ser investigado, se for necessário. Tá? Então, o que eu vou indicar aqui nesse meu segundo tópico? Eu vou indicar o porquê que eu estou ajuizando por meio de queixa, tá? E vou dizer o seguinte, então, por meio desse artigo, procede mediante queixa, logo necessita de investigação, né? Sendo que, portanto, se requer
Aí eu venho e digo o seguinte, no eventual terceiro tópico. Nesse meu terceiro tópico, o que eu vou formular? Pedidos e requerimentos. É meio piada escrever pedidos e requerimentos, né? Mas o que eu vou solicitar aqui? Eu vou solicitar, neste primeiro momento, que seja realizada as investigações necessárias. Quais? Do artigo 236, é necessário ouvir alguém? Se eu entender que sim, então eu venho e coloco lá 3.1, né? Proceder à colheita do depoimento de quem? Do Donald Duck, se for necessário, eu entendo que é desnecessário, mas só se quiser mencionar, aí a autoridade policial afasta se ela entender pertinente. Professor, mas isso aqui não vai atrapalhar a questão do prazo decadencial? Esqueçam, você chegando perto do final, você oferece a queixa e diz depois que vai juntar. Então, se a autoridade policial entender desnecessário, o que ela fala? Ela afasta. Então, o Donald Duck, o primeiro fato. Segundo, veja, se você conseguir imaginar outras provas, tá? Você aponta. Segundo, a oitiva, no caso da condição da testemunha, no caso da calúnia, que ouviu, no caso seria o Donald Musk. Veja, se eu estou dizendo, proceda a oitiva do Donald Duck e proceda o colher de depoimento do Donald Duck e a oitiva do sujeito que ouviu a questão da calúnia, o que eu preciso indicar por evidente? Eu vou ter que indicar também as... opa, minha mão não chega ali. Eu vou ter que indicar também aqui os dados de onde eu posso encontrar essas pessoas. Então, eu vou indicar, no caso, o CPF, se eu souber, o RG, se eu souber, lembre-se que o RG é estadual, endereço residencial, se eu souber, muito importante, telefone, pode parecer piada, mas o WhatsApp, o telefone. Oi. Professor, posso fazer a pergunta? Não sei se vai interromper. Eu não sei quem está falando, mas pode perguntar. Luana, da turma B. Eu fiquei um pouco confusa nessa questão do prazo decadencial para propor a queixa. Estou tentando pensar assim a nível de caso concreto. Por exemplo, o senhor deu o exemplo de estar acabando o prazo de 6 meses. Então, eu entro com esse requerimento no 5º mês. Até o juiz acolher e deferir, se passar esse prazo, eu ainda estou dentro da... Eu ainda tenho chance? Eu entendi. Primeiro, e essa tua pergunta, ela não é só importante, como gera muito problema de responsabilização de advogado. Tá. O que todo mundo pensa? O prazo decadencial é para eu levar a autoridade policial para investigar. Não. Nós temos duas situações. Esse requerimento aqui, requerimento de instauração de inquérito policial que nós temos aqui é para investigar. Hoje, aqui na prática, hoje no simulado, é só como uma peça. Quando que eu vou utilizar isso aqui? Quando eu não tiver o elemento para acusar. Que elemento é esse? Autoria, eu sei quem é, ou eu tenho os elementos para demonstrar que pode ser aquela pessoa. E o segundo, materialidade. Nesses casos aqui de materialidade, se sou a vítima, vou dizer, eu me senti ofendido pelo fato tal. E daí o que eu vou ter que provar? Que houve esses fatos. E o segundo, que aquela pessoa provavelmente tem que ser punida. Então, uma coisa é eu levar para o delegado, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Delegado, investigue. Isso acontece aqui, ó. A partir de quando que eu posso levar? A partir do momento que eu sei quem é o autor e que eu tenho maternidade. Peço para investigar e veja, eu só vou investigar se eu não tiver a maternidade de autoria. Suponhamos que, no caso de hoje, não tivesse a calúnia. Não teve uma patada com a mão pelo fundo. Mas imagine que não tivesse a calúnia, fosse só o 236. Estaria tudo pronto. Então, eu poderia, no dia seguinte, já ofertar uma queixa? Poderia. Então, eu posso, por exemplo, hoje aqui, transitou em julgado, eu vou pegar esse requerimento, só para cada da técnica, coloquei aqui, dia 1. Passa um tempo, passa, está na delegacia, tudo enrolando. Está chegando próximo de 6 meses desse início desse prazo. 6 meses é para ofertar a queixa, não é para você levar conhecimento da autoridade policial. Então, eu vou ofertar a queixa sem ter investigação? Sim.
E daí você fala, estou ofertando a queixa para interromper o prazo decadencial, porque o prazo decadencial não suspende e nem interrompe. Ou seja, não vai suspender de forma nenhuma. Então, apresenta a queixa para interromper esse prazo e digo, olha, está sendo procedida a investigação e posteriormente vou fazer a juntada. O senhor tem certeza disso? Sim. Isso já gerou responsabilização de colega meu que já se formou. Meu pai faz isso com frequência. Isso acontece com frequência com outros advogados que acusam clientes nossos. O sujeito apresenta um requerimento aqui e passa o prazo de 6 meses e ele não junta a queixa. Ou, eventualmente, ele junta a queixa. Aqui, ó, no primeiro mês, ofertou a queixa lá no juízo. Aí a gente espera um tempo, o juiz chama a gente não se manifesta, chega no prazo, o que eu falo? A sua procuração não chegou ao artigo 44. Ou seja, por mais que ele ofertou, não está formalmente correta. Passou o prazo, eu não reinicio esse prazo de novo. É por isso. Então, tenho 6 meses para ofertar a queixa, ainda que eu não tenha essa minha investigação. Você está entendendo a lógica? Entendi. A queixa, então, a questão é só essa separação entre delegacia e requerimento judicial. Isso. Tanto que aqui o requerimento é para a autoridade, porque pelo princípio da oficialidade, quem investiga é a autoridade. Uhum. E aí aqui, quando você utiliza, você cria um tópico. Na queixa, no caso, ó, está sendo ofertada a queixa, sem todos os elementos aqui para condenação, para interromper o prazo decadencial. E isso é comum, inclusive, tá? Porque até isso aqui acontecer, quando você vai na delegacia, eles marcam um prazo para ser ouvido para saber se leva adiante. É uma coisa assim que não existe no Código do Processo Penal. No Mato Grosso do Sul, isso aqui é comum. Mas você pede para investigar aqui, não perde tempo. E passou determinado tempo, você vê que isso aqui vai estourar, aí você oferta a queixa. Não faz os dois juntos, não, senão fica um trâmite lá com o juiz esperando de graça. Então, faz aqui, aguarda, faltou lá um mês, apresenta a queixa e fala que você está esperando. Tá? Só para interromper o prazo. E tem que ter sido dessa forma. Tá? E se eu eventualmente apresentar queixa com a procuração, sem o artigo 44? O que acontece? É como se a queixa não existisse. E se isso aconteceu no 5º mês, eu posso juntar a procuração no dia seguinte? Pode. Por quê? Porque ainda está dentro do prazo. Então, o que o pessoal faz de praxe? O cara fez aqui, você percebeu que o advogado não juntou do artigo 44? Aguarda. Guardou, te intimou, e suponhamos que chegou quase no último dia, o outro advogado percebeu e junta a procuração. O juiz pode vir e falar para você assim, olha, passou o seu prazo, o cara tá... Não, doutor, até esse momento não tinha lá. Ele não tinha os poderes corretos para isso, tá? Ele não estava imbuído. E veja, faltou esse artigo 44 da procuração, a menção dele. Quer dizer que tudo isso aqui, passou esse prazo, acaba? Acaba. Onde que isso aqui é muito comum, inclusive? Tá estourando o horário, mas é importante falar, tá? Alguém te xinga. Aí você vai lá e ajuiza a ação correta. O que o cara fala? Ele me xingou também. Aí o outro advogado entra com uma outra ação. Aí as duas ações vão tramitando, você não responde a dele, por quê? Faltou lá um artigo 44, ou colocou o 44, mas não tem um fato. Não tem a narrativa do fato, não tem quando aconteceu. Tá? Então, tem que ter isso na procuração? Tem. Então, aqui, nesses pedidos e requerimentos, coloca essa indicação, é por isso que é importante a data aqui também, tá, Luana? Então, coloca as indicações de onde pode ser ouvida as pessoas e, na semana que vem, aí nós vamos ver a queixa, tá? Hoje nós vamos formular um requerimento e aí eu vou mandar para vocês uma estrutura do como seria essa peça, para vocês preencherem. Pensem nos argumentos aqui, tá? Nesse argumento para você dizer da questão da calúnia, principalmente, porque do artigo 236 está quase preenchido. Professor, preciso dizer que eu estou colocando inquérito policial para a soma das duas penas? Coloca para fins de treino, tá? Porque na prática, o que vai acabar acontecendo? Pode eventualmente, depois que levantou as informações, perceber que um dos fatos não existiu, tá? E daí o que acontece? Você vai dizer que aquilo era um inquérito policial? Essa nomenclatura não importa para depois, tá? Isso vai dar importância para saber qual procedimento eu vou seguir. Se no caso, com relação ao GCRIM, ou no caso, ao juízo comum, tá? Porque daí vai ter um procedimento diferenciado, até a questão de quando eu vou pedir uma eventual indenização. Junto algumas provas aqui, estou mencionando o 236, diz aqui no final, portanto, faz a juntada de quais documentos? Coloca os documentos que a gente viu no caso, tá? Menciona a procuração, e daí é o seguinte, vou mandar um modelo disso aqui e um modelo desse para vocês. Eventuais dúvidas, falem comigo no WhatsApp, tá? Não coloquem lá no mural, vai ficar bem na cara. Então, eu vou colocar lá os modelos,
o do Tartucci e esses 3 vídeos de hoje. Tudo bem? Beleza, prof, obrigada. Pessoal, mais alguma dúvida? Professor, a próxima aula a gente vai se tratar desse caso ainda? Infelizmente. E daí vai ser a queixa, tá? O que é o mais importante de tudo? Essas datas aqui, ó. Isso aqui, se você estiver errando... Deixa eu minimizar esses... Ixi, Maria, só diminuir o negócio ali. Deixa eu limpar. Me mandaram uma mensagem, deixa eu ver o que é ali. Combinado. Ah, tá. Beleza. Então, assim, o que é o mais importante? A questão da data, para você não ser responsabilizado, principalmente perante a ordem. E isso que eu estou falando para vocês aqui da questão da data, isso aqui não é uma vez nem outra. Tá? Eu, particularmente, vejo meu pai fazendo isso por ano, umas 5, 6 vezes, tá? O cliente entra em contato, a gente só faz esse controle e daí o outro advogado se embanana e passa o prazo, tá? Então, às vezes, só esse controle processual é a melhor defesa, tá? Tendo dúvidas, falem comigo. Vou aproveitar aqui todo o elenco. Mais dúvidas? Verbalizem aí, por gentileza. Professor, boa noite, o Anderson. Fala, Anderson. Beleza. Professor, existe a possibilidade do senhor passar um roteiro para a gente, anual, de todas as peças? Um exemplo, assim, alegações finais, apelação criminal. Não os casos antecipados, mas passar o roteiro das peças. Tem sim. Eu tenho um roteiro que foi utilizado no ano passado, o retrasado e o anterior, né? Nunca mudou. Eu só vou confirmar se vai ser essa sequência de peças mesmo, tá? Sendo essa sequência, eu disponibilizo a ordem que eu tenho, que eu já foi colocado para vocês. Eu só não ofertei ainda porque não foi passado para mim. Você está entendendo? Mas tenho sim, tá? Principalmente para a numeração das peças. Ah, pessoal, é importante. Por mais que estourou o horário já, e aí, vocês vão entrar com o professor Lago e ele meio direto com isso. A numeração dessas 3 primeiras peças, procuração, requerimento de instalação de inquérito policial e queixa, eles vão ser o mesmo caso, tá? Então a numeração da peça eu vou indicar para vocês lá no roteiro, beleza? Tá ok, obrigado. Vou colocar os documentos lá no meu sisteminha lá para vocês. Qualquer dúvida, volta comigo do WhatsApp. Se você perceber que a dúvida ela é pertinente para a turma inteira, coloca lá no sistema, beleza? Vou encerrar então esse terceiro vídeo. Agradeço a presença de todos vocês e vamos ver a informática até o final do ano agora, beleza? Encerrar aqui para não aparecer isso aqui para a coordenação.